como vocês estão? Espero que bem, se cuidando, tudo certinho. Enfim, vamos para nossa quarta aula nesse nosso sistema muito estranho. Espero que vocês entendam toda a aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntar. Não sei, perguntem, certo? E prestem muita atenção em tudo. Algumas coisas novas, não conto vocês, alguns dialetos novos, tá? Algumas palavras estranhas, vocês vão estranhar algumas palavras sim, mas com o passar do tempo elas estarão um pouco mais no dia a dia de vocês, né? E aí vocês vão criando uma familiaridade, problema nenhum. Eu acredito que seja isso, né? Boa aula, bons estudos. Esqueci de falar que eu tô com saudade de vocês, eu só esqueci de falar, mas eu continuo com saudade de vocês. Estou com saudade de vocês. Cuidem-se. É o Ítalo que tá chorando, pra variar. Ele dá os gritinhos dele. Mas que logo estejamos todos juntos, né? E retomando, na dúvida me perguntem, tá? Boa aula, gente. Como vocês estão? Então, gente, hoje nossa aula vai ser sobre os povos oceânicos. E, pelo menos o início da nossa aula vai ser sobre eles. Então, na verdade, como está aqui no slide de vocês, os habitantes da Oceania são denominados oceânicos, como o próprio gentílico indica, né? São povos com forte ligação com o mar, reflexo de um continente que representa muitas ilhas. Então, Oceania. A Oceania é conhecida como Novíssimo Continente ou Novíssimo Mundo, pois a colonização pelos europeus ela é recente, conforme nós vamos estudar um pouquinho mais para frente. Né? Assim como em outros locais, antes da colonização, as ilhas do continente, também a Austrália, já eram habitadas por muitos anos por povos nativos. Então, o continente, né, é o menos povoado e populoso de todos. A sua população total, vocês podem acompanhar mais ou menos pelo índice de densidade demográfica do mapa de vocês, a sua população total é de aproximadamente 40 milhões de habitantes. É menor que a população do estado de São Paulo. Né? O continente mais populoso são a Austrália, Papua Nova Guiné e Nova Zelândia. Então, mesmo com a maior população absoluta, a Austrália tem uma população relativa baixa, cerca de 3 habitantes por quilômetro quadrado. Nauru é um pequeno país insular. O que é um país insular? É um estado independente cujo território é composto de uma ilha ou grupos de ilhas. Não tem nenhuma fronteira terrestre. E Nauru tem cerca de 568 habitantes por quilômetro quadrado. Não quer dizer que tenha tudo isso, tá, gente? Sabem que a distribuição é diferente. Mas por alguns cálculos, tá? Então, a maior do continente, seguido por outro país pequeno. Então, Tuvalu, com 373 habitantes por quilômetro quadrado, não esquecendo que os principais países do continente são a Austrália e a Nova Zelândia. Então, os aspectos demográficos da Austrália e da Nova Zelândia. A população australiana ela corresponde a mais da metade da população da Oceania. Então, tanto a Austrália como a Nova Zelândia destacam-se entre os melhores indicadores sociais do mundo
indicando o excelente padrão de vida da população. A população urbana na Austrália ela é de 89% e na Nova Zelândia de 86%. No caso de Papua Nova Guiné, a população ela é majoritariamente rural, tendo apenas 12%. Então, mesmo abrangendo grande parte do continente, esses países não são muito povoados. Papua Nova Guiné tem uma densidade populacional de 11 habitantes por quilômetro quadrado. Nova Zelândia tem 16 e a Austrália tem 2. 2, vamos chutar ali para uns 3, porque tem os dados estatísticos, né? Então, praticamente 3 habitantes por quilômetro quadrado. Então, os 3 países, portanto, eles possuem extensas áreas de vazios demográficos. Então, como é possível vocês perceberem, a pirâmide etária dos países apresenta aspectos semelhantes, típicos de países com elevado desenvolvimento socioeconômico. Ambos têm registrado baixo crescimento populacional e elevada expectativa de vida. A cidade de Sydney é o principal centro urbano australiano, né? Tem mais de 5 milhões de habitantes. Canberra é a capital e em 2017 apresentava 422 mil habitantes. Na Austrália, a maior parte da população se localiza nas regiões litorâneas do leste, sul e sudeste, mas também há núcleos populacionais no sudeste, na região de Perth. Os aborígenes, os papuas e os maoris. Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre esses povos. Então, quando nós falamos em diferentes povos, logo podemos imaginar diversas formas de sociedades, com hábitos e costumes distintos. Como mencionamos antes, muitos desses costumes eles estão atrelados justamente às condições e peculiaridades dos locais onde tais sociedades se desenvolvem. Alguns ambientes oferecem condições severas, outros são mais propícios. Em ambos, nosso planeta registra marcas de povos com forte identidade e vínculo com os seus lugares. Entre os povos oceânicos, que se desenvolveram e formaram sociedades nas mais diversas e adversas situações, nós podemos destacar os aborígenes australianos e os papuas, né, e os maoris neozelandeses. Então, nós temos os aborígenes. A Austrália é um país mundialmente conhecido por suas belezas naturais, pelo seu desenvolvimento econômico e pela qualidade de vida da sua população. Pouco se comenta da história dos primeiros povos habitantes do território australiano, que são os aborígenes. Então, os aborígenes são a população nativa da Austrália. Eles habitavam a maior parte do território australiano, totalizavam aproximadamente 750 mil indivíduos, subdivididos em 500 grupos e com cerca de 300 dialetos diferentes. Esses grupos possuíam estilos de vida distintos e tradições culturais religiosas próprias em cada região. Atualmente, os aborígenes correspondem a apenas 1% da população australiana. Alguns vivem em aldeias, no deserto, outros moram em bairros periféricos das grandes cidades. A maioria não consegue emprego formal e recebe auxílio do governo. Alguns, eles conseguem contribuições da população, eles ficam tocando na rua, instrumentos de madeira, né, que eles produzem, que tem um som forte, parecido com o apito de navio. Então é comum encontrar pelas cidades aborígenes embriagados, né, em confronto com a polícia. Com o intuito de minimizar essa
história triste, o governo australiano eles estão desenvolvendo políticas anti-discriminação, né, e preservando as tribos. Os aborígenes que restaram, proporcionando a preservação das tradições desse povo. Então, gente, os aborígenes, eles vivem em relação direta com a natureza. Os homens caçam animais maiores, como cangurus, e pescam. E as mulheres coletam crustáceos e mel, além de caçarem pequenos animais. Eles não possuem moradia fixa, né, concentrando-se em acampamentos temporários, próximos a fontes de água, de modo que as habitações são muito simples, né? Ainda fabricam utensílios de madeira, ossos e pedra. A sociedade divide-se em clãs, de modo que os casamentos podem promover a união entre diferentes grupos. Não existe um governo centralizado, assim fica a cargo dos chefes de família desempenharem a ação de tomar, né, de acordo com a cultura desse povo. O ser humano não é superior à natureza, mas partilha dela com os demais seres, de modo que estão unidos, né, um a um ser superior que tudo integra. E a cultura? A arte é muito presente na cultura do povo aborígene, sendo utilizada como meio de comunicação. A musicalidade se expressa na construção de instrumentos como o agora vai sair. Didgeridoo, saiu, né? Formado por um tronco oco que amplifica a voz. As pinturas são marcantes e representam tanto elementos do dia a dia do aborígene como elementos de sua mitologia. Então aqui vocês podem ver, tem acesso a isso no RA de vocês na página 42. A imagem de um aborígene, né? Aqui vocês podem ver ele. Tá? Então as pinturas, a forma que a região mostra muito bem. E assim por diante. Fugiu, voltou. Certo? Então acessem, é bem interessante. Então, assim, vocês conseguem ver mais, eu acredito, aqui na foto, né, a questão da semelhança com o que vocês viram na RA de vocês, né? As vestimentas, não quer dizer que eles saiam assim por lá, tá, gente? Mas aqui você já vê mais ou menos o que acontece, né? A pele mais escurecida, tanto a pele quanto o cabelo, que daí o cabelo também fica mais claro, é porque eles têm muito contato com o sol. Isso vocês vão ver um pouquinho mais pra frente com relação a algumas regiões que existem na Oceania. Né? Justamente por isso, por causa do sol, então eles já têm a pele mais queimada e o cabelo com um tom um pouco mais clareado, justamente por causa disso. Os papuas, né? Tanto os papuas como os aborígenes, eles tiveram, portanto, uma origem ancestral em comum. Mas os papuas se desenvolveram mais, né, em termos socioeconômicos que os seus primos vizinhos aborígenes. Uma das explicações para isso, né, está no fato de que os aborígenes eles se mantiveram por milênios como caçadores e coletores. Os papuas eles praticavam a agricultura e a domesticação de animais, né, como porcos, galinhas, o que acabou colaborando
para a organização e o aprimoramento técnico desses povos. Causas para a diferença no desenvolvimento entre os papuas e os aborígenes ainda são imprecisas, pois vários fatores podem ser atuados nessa diferenciação, como a variação climática das ilhas, em contraposição à área dominante na Austrália, ou até o tamanho mesmo, as distâncias de outras sociedades da região, né, o que favorece o comércio por um lado e conflitos por outro. Os maoris. Eu não sei, quando eu vi essa foto, me veio muito rápido em mente a imagem do Maui. E acaba tendo uma certa ligação que vocês vão ver um pouquinho mais pra frente com relação a isso daí, né? E também essa questão das tatuagens dos maoris. Então, quem são os maoris? São outro povo de forte influência na Oceania, principalmente na Nova Zelândia. Como ocorre com muitos grupos nativos ao redor do planeta, os maoris já sofreram muitas perdas populacionais e territoriais. Hoje eles se esforçam para manter as suas tradições, né? É fácil observar que eles tiveram perdas territoriais, esse povo. Então, embora a Nova Zelândia seja um país com grande preservação ambiental, é possível refletir que com a colonização do país e as perdas territoriais maoris, naturalmente aumentaram as pressões sobre o ambiente físico e natural neozelandês. O Maori, idioma do povo homônimo, é uma das línguas austronésias. Esse grupo de línguas inclui uma vasta região no que abrange desde o Sudeste Asiático até grande parte das ilhas da Oceania, né? Seja da Polinésia, da Micronésia ou da Melanésia. Então, assim como os papuas, os maoris eles eram agricultores, habilidosos e com forte propensão para a guerra. Em muitos casos, assimilaram facilmente como os maoris, que eram basicamente coletores e caçadores. Vocês podem ver nesse mapa, né, que são maoris, perdas territoriais na ilha norte da Nova Zelândia. Então, as terras maoris originais, em 1860, né, todo aquele domínio da terra, realmente toda aquela parte, porção ali da norte da Nova Zelândia era ter, né? E aí a gente para comparar no ano 2000 o que aconteceu com relação a esse mapa. E vocês conseguem perceber o contraste, né? Até sem parar para de olho, a gente consegue ver o contraste da perca do território que eles tiveram. Foi totalmente significativa. Então, os primeiros colonizadores maori, eles chegaram à Nova Zelândia vindos da Polinésia, no século XIII. O primeiro povo maori descendia dos mesmos colonizadores polinésios, micronésios e melanésios, que cruzaram o Pacífico para habitar as ilhas, né, como o Havaí. Esse antigo passado itinerante fez com que o povo maori adotasse uma atitude de reverência e assombro, né, para o mar. E talvez explique porque muitos dos seus mitos
contém temas de viagem, perda e separação, né? Aí já é questão com relação a essa parte deles serem muito itinerantes. O significado da palavra Maori, que quer dizer local ou original, ou ainda quem nasceu no lugar, né? Enquanto Paquera quer dizer quem veio de fora. Então, com o tempo, o termo Maori foi oficialmente reconhecido como adjetivo e é assim que eles são conhecidos hoje na Nova Zelândia. O hábito e a cultura desse povo. A cultura dos Maoris, ela é rica e muito interessante. Eles são de extrema espiritualidade. Tudo presente na natureza sagrado representa deuses e está vivo. Uma montanha, por exemplo, pode ser irmã de outra montanha. Então, tudo que existe possui um espírito, chamado de mana. Até mesmo objetos fabricados. Se a mana for tocada por pessoas não autorizadas, pode ir embora e trazer desgraça para a tribo. Até mesmo uma simples lagartixa é considerada emissária do deus Hiro e pode ser sorrateiramente, sorrateiramente entrar em seu corpo para sugar sua energia vital. É bizarro. Coisas de cultura, né? Outras tradições como Hong, prestem atenção, Hong, que é o cumprimento oficial maori, toca-se o nariz de outra pessoa com o seu próprio nariz. Né? Então, não confundir o Hong com Hang, porque Hang é a comida tradicional da Nova Zelândia, né? Feita no vapor debaixo da terra, que também é tradição maori. Tá, gente? Então tem que cuidar para não fazer essa confusãozinha, tá? E depois eu acredito que eu vou voltar nesse termo com vocês. A haka. Vamos trocar. Aqui, ó. Né? Aqui tem o hong, né? Que é o cumprimento oficial, né? Que é o nariz com nariz. Eu falo pro Ítalo, nariz com nariz, ele faz isso daí, gente. Não sei como é que pode. Né? A haka. A haka é uma dança ensaiada para afugentar o inimigo ou dizer que você não está com medo do inimigo. Então, numa dança coordenada e palavras cadenciadas, né, é cantada em tom forte, clama o inimigo, né, a se aproximar, encará-lo. A haka diz que pode ser interpretada mais ou menos assim: venha para mim, olhe nos meus olhos, estou te esperando. Não estou com medo de você. Então é bem coisa de jogo mesmo, né? Você olhar pro teu inimigo nos meus olhos, estou te esperando. Eu não estou com medo de você. Bem coisa de jogo. É. Então são usadas as expressões faciais. Aí vocês podem reparar, né? Nessas carinhas deles. Bem fofas essas carinhas deles. Né? São usadas as expressões faciais, caretas, né? Mostra de força e muitos movimentos com os braços. Postura de quem realmente está prestes a arremessar uma lança, né, e acabar com o adversário. E a língua para fora, vocês acharam assim, aquele ali é louco, tá passando mal com aquela língua para fora, né? Mas não é. A língua para fora
da Bora, uns dizem que o significado dessa língua para fora é para amedrontar. E alguns outros já dizem que é um convite para o jantar, no qual o inimigo seria o prato principal. Eles são bem bizarros, né? O Marai, né? O Marai, ele é uma espécie de templo da região local, né? Na verdade, eles usam para fazer reunião para os maores. É um lugar sagrado onde você deve deixar os sapatos para o lado de fora e só entra com permissão. O respeito e as cerimônias devem ser cumpridos à risca. Nesses templos celebram-se datas, festas, casamentos, funerais, além de reuniões de chefes da aldeia, enfim, gente, eles celebram tudo que tem um certo grau de importância, né? Então, tudo que é importante para a comunidade é decidido no Marai. A entrada é sempre ornamentada, com esculturas e belíssimos desenhos em madeira pintada de vermelho, representando as tribos e a espiritualidade. Então, os maores, eles são mestres nas artes e a especialidade deles é a escultura em madeira. A arte maori ela é muito desenvolvida e predominam desenhos geométricos com significados espirituais. A dança e a música maori estão presentes o tempo todo e eles cantam até mesmo em enterros. Isso lembra uns memes, né? Mas não é igual. Então, as músicas, em geral, contam a história de uma pessoa ou de uma lenda, são muito bonitas de ouvir. Em partes da Nova Zelândia, na verdade, né, onde há atividades termais, o hang, estão vendo, né? Não é hong agora, é hang. O hang é um prato típico feito à base de vegetais, igual esse que está do lado da foto de vocês, né? Feito à base de vegetais e cozido no vapor. A kumara, ou batata doce dos trópicos, foi trazida pelos polinésios para a Nova Zelândia, onde se adaptou muito bem na Ilha do Norte. Então, a kumara é um dos principais ingredientes dos pratos maoris. Comidas e shows de dança podem ser vistos e apreciados por turistas. Objetos e amuletos, sob a forma de pendentes, são muito usados pelos maoris e podem ser encontrados em diversas lojas de souvenir. As tatuagens para os maoris têm um significado de status e da história da família e da tribo. Então, tradicionalmente, elas são feitas à mão a partir da puberdade. No rosto e principalmente no queixo de mulheres e no braço dos homens. Então, lembra daquela primeira foto, né? Tudo tem uma certa ligação, né? Então, elas têm um significado, né? E uma história, tanto da família quanto da tribo. Então, as pessoas tatuam alguma história que elas viveram. E a mitologia, né? A mitologia maori, ela é rica em detalhes e nomes difíceis para nós, gente. Nomes muito difíceis. Mas vale a pena saber um pouquinho sobre elas, porque é uma forma de entender alguns costumes e crenças que eles têm lá. Aí quando a gente fala em nomes para pronunciar, realmente são nomes bem difíceis de pronunciar. Então, como
na maior parte das mitologias, ela envolve muitas questões familiares e dramas. Gosto no drama. Então, um personagem essencial na cultura é o Maui Tiki-Tiki. Já era o Maui. O Maui. Um semideus que protagonizou diversas aventuras nas histórias locais, inclusive a criação das ilhas do norte e do sul é responsabilidade do Maui. Então, quando a gente fala do Maui Tiki-Tiki, ele foi inspirado mesmo, o Maui do desenho animado, ele foi inspirado no Maui Tiki-Tiki. Então, ele realmente tem características do Maui, né? Ele teimosamente se escondeu numa canoa de pesca dos seus irmãos mais velhos, né? E no meio da viagem ele se revelou pro aborrecimento dos grandões. E para surpresa de todos, o Maui fisgou um peixe gigante. E ao voltar pro povo de Hawaii, né, a terra mística do povo Maori, ele decidiu dividir o peixe com os irmãos. Então, ele era tão grande que se tornou a ilha. Então, o peixe se tornou a ilha, tá? De acordo com a cultura Maui. E a ilha do sul é a canoa do Maui, tá? Tem coisa de cultura. Bem historinha mesmo, né? Então, da Nova Zelândia são... Ai. Teca Maui, né? O peixe de Maui. Te Waka a Maui, a canoa de Maui. Tá? Então, tem essas características da cultura deles. Pessoal, atividades de vocês. Apostila, página 40 e 39, 41 e 44. Livro de atividades, página 20. Gente, bom descanso. Que logo tudo isso se resolva, né? Que nós estejamos juntos. Um abração para todos e até a próxima aula.